Olá, bem-vindos ao Diário Esportivo. Nesta segunda-feira, dia 19 de junho de 2017, eu tô aqui nas presenças do editor de esportes Ângelo Verotti e do repórter Anderson Fattori. Tudo bem com vocês? Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente. Tudo tranquilo. Maravilha, vamos para os destaques do programa de hoje. Palmeiras vence Bahia em jogo de 6 gols em Salvador. Corinthians empata com o Coritiba no Sul. Cachorrão vence mais uma na segundona do Paulista. Então vamos começar o Diário Esportivo de hoje falando a respeito da vitória do Palmeiras por 4-2 sobre o Bahia em Salvador, uma vitória incontestável do Palmeiras até certo ponto, né, Angelão? O Palmeiras teve muito trabalho em certos momentos do jogo, mas no fim das contas conseguiu vencer o Bahia. Teve muito trabalho o Palmeiras, mas trabalha com uma equipe que estava invicta em casa, né? O Bahia jogando muito bem, como o Fattori, né, falou desde o início do campeonato. O Palmeiras fez uma grande exibição, assim como o Bahia também, não há de tirar o mérito do Bahia, vendeu bem a derrota dele, o Bahia. Mas o Palmeiras fez uma grande atuação, uma grande exibição. Roger Guedes, gostando desse estilo de jogador, tem ajudado muito o Palmeiras. Fez gol de novo ontem. Mas ontem o Palmeiras mostrou que tem um elenco qualificado, que é o que a gente sempre batia aqui, né? Fala toda semana aqui. O elenco do Palmeiras é muito bom, isso mostrou. Até não foi um jogador só que fez mais gols, todo mundo marcando gol, então mostra que o elenco é qualificado, todo mundo sabe chegar ali e colocar a bola na rede. O Keno também fez um golaço. Olha, foi uma tarde muito feliz para o Palmeiras. Não foi fácil o jogo, analisando taticamente tudo, mas fez um grande resultado e mostrou que é o Palmeiras que a gente estava esperando para o campeonato todo, né? Vamos ver se vai manter pega uma regularidade e consegue ir bem. E se conseguir isso aí, logo mais está na liderança do campeonato, aí entre os líderes já. Não vai demorar muito, não. O Verdão que com o resultado conseguiu subir ligeiramente na tabela, Fattori. Mas assim como você realmente frisava, né, aqui na redação, você sempre bate nessa tecla. O Bahia na Fonte Nova é muito forte. A Fonte Nova estava muito cheia, né? A torcida realmente compareceu em grande número ao estádio em Salvador. Mas o Palmeiras conseguiu aí superar aquele jogo que pode até ser um divisor de águas aí, que mostra a força real do Palmeiras, né, contra um adversário que realmente em casa é muito qualificado. Exatamente, acho que o que definiu o jogo ontem foi o elenco do Palmeiras. Você vê, o Bahia, ele estava desfalcado, o Bahia a gente sabe que é forte lá. E ontem jogou sem alguns jogadores que são cruciais. O Alione, que está prestado pelo próprio Palmeiras e não pôde jogar por conta de força e de acordo. O Matheus Salles, que seria o substituto do Edson, que está suspenso, também não pôde jogar por conta desse mesmo problema. O zagueiro, o Lucas Fonseca, e o Regis, que acabou de passar por cirurgia. Então o Bahia perdeu algumas peças fundamentais, e aí dá uma desmontada no time, apesar de ainda ter feito um bom jogo. E o Palmeiras, pelo contrário, né? Sai um jogador, entra outro e manteve um ritmo da mesma forma, né? Saiu o Felipe Melo aí, tá alguns jogos já fora, o Thiago Santos entrou, tomou conta da posição. E eu acho que o jogo se definiu aí, a força do elenco do Palmeiras. O Bahia tem um time muito competitivo, acho que é um time que ainda vai tirar ponto de muito time grande, ainda acho que briga ali pela parte de cima da tabela, não pelo título, mas ali entre a vaga de Libertadores, eu acredito ainda. Mas acho que por palmeirense é um alento, acho que é um primeiro jogo, digamos assim, que estreou no campeonato, né? Só que, assim como a gente sempre diz, não adianta ganhar um jogo e depois não manter uma sequência. Agora é a hora do Palmeiras embalar, assim como o Atlético Mineiro, a gente vai falar, mas são dois times que, na minha avaliação, tem elenco muito forte para estar brigando pela parte de cima da tabela e ainda não estavam ainda derrapando. Então eu acredito que seja um jogo realmente, como você disse, um divisor de águas para o Palmeiras e daqui para frente manter um padrão de jogo organizado e conseguir evoluir no Brasileirão. Sobretudo um embalo que pode ser conquistado aí com uma vitória sobre o Atlético Goianiense, um jogo em quarta-feira, se eu não me engano, aqui no Allianz Parque, um jogo perfeito para o Palmeiras ter essa sequência, né? E quem infelizmente não conseguiu manter a sequência ou um resultado razoável, vai lá no Sul, foi o Corinthians, né? Empatou em 0-0 o Coritiba, sem demonstrar uma grande apresentação, Angelão, mas pelo menos trouxe um pontinho, né? Trouxe um pontinho, tivemos os retornos, né, do Fagner e do Rodriguinho. Acho que como fica a cabeça do treinador, né? Porque o Corinthians, sem os dois, estavam na seleção. O Corinthians vinha com 2 vitórias, né? Aí acaba, até mais na sequência, mas vinha com 2 vitórias sem os dois. E voltam os dois, o time acaba dando essa travadinha, né, esse empate. É um grande resultado, não quero dizer, contra o Coritiba ainda, que é o terceiro colocado do campeonato, é a melhor defesa. Foi um jogo até certo ponto meio, não vou falar chato de se ver, mas foi um joguinho onde você esperava mais, até pelo posicionamento das equipes na competição, né? Mas também são duas equipes que focam muito a parte defensiva e isso aí também dá uma complicada. Quando chegou a marcar com o Jô, mas achei que estava impedimento mesmo, achei que o Bandeira acertou a marcação.
E foi um pontinho ali, pelo menos para a classificação. Pode perder a liderança ainda, dependendo até o final dessa rodada, né? Acabando com o jogo do Grêmio com o Cruzeiro. Mas assim, quando está, daqui a pouco acho que vai manter aquela atuada e daqui a pouco, dependendo tá se caso perca a liderança, daqui a pouco está ali em cima de novo. A nota ruim foi a confusão lá nas ruas de Curitiba, né? A briga entre torcedores do Curitiba e do Corinthians, com os corintianos bastante feridos. Motorista foi errar a rua, né? São coisas que não dá para explicar também. É motorista aqui de São Paulo, né, que vai para lá, acabou entrando bem na rua onde estava concentrado o torcedor do Coritiba. Foi um equívoco do motorista e, infelizmente, a selvageria continua, né, no futebol brasileiro. Isso aí não vai mudar nunca, né? Não tem como falar daqui a 20 anos. Não, isso não vai mudar nunca. Enquanto os torcedores estiverem na cabeça que aquilo lá, que o esporte é uma guerra, não é nem uma forma de diversão, né? Então vai ser sempre essa palhaçada aí. Mas foi bom pro Corinthians um pontinho, pelo menos. É melhor do que voltar derrotado, né? É verdade. Tristes cenas lá nas ruas de Curitiba, imagens fortes, inclusive, né? Que foram aí noticiadas nos mais diversos canais aí de torcedores chutando a cabeça de um corintiano lá que ficou caído. No fim das contas, reconsideraram, né? Tinham anunciado a morte dele, mas depois reconsideraram, disseram que, na verdade, só tinha ficado gravemente ferido, mas cenas realmente muito pesadas lá em Curitiba. Triste que isso ainda ocorra, né? Então, como é que posso dizer, Angelão? É porque hoje em dia tem muita informação, tem câmera para todo lado, então é muito fácil identificar as pessoas. Mesmo assim, as pessoas não têm tanto pudor, né? Vai e faz mesmo. Eles fazem porque a impunidade prevalece, né? Você não tem uma legislação que você consiga punir exemplarmente esses caras, entendeu? Se a legislação fosse eficaz, rapidamente você acabaria com isso. Mas também não, os caras fazem isso, aí eles pegam algum tipo de pena leve, daqui a pouco eles estão no estádio de novo, estão brigando de novo. Eles vivem para isso, né? Não tem jeito. A maior paixão deles é o clube, então eles acabam se matando pelo clube. E não vale a pena, vamos ser honestos também, não vale a pena morrer por causa de com todo respeito, é um clube de futebol, né? É verdade, até estava vendo aí um colega nas redes sociais dizendo que é por isso que não vai mais em caravana de times para outros estados, e realmente é uma coisa que só vai minando mesmo essa vontade do torcedor de bem e viajar, ver o time dele em outro lugar, mas ele fica aí passível a esse tipo de selvageria. Mas, Fattori, falando do que aconteceu dentro de campo, que eu acho que é o que realmente vale a pena, obviamente que a gente tem que falar de tudo, mas o futebol acho que é o grande destaque dessa situação toda. Corinthians contra um adversário mais qualificado, assim como já tinha sido em outras oportunidades, demonstrou um pouco mais de dificuldade, né? Teve um pouco mais de dificuldade para encarar de frente o Coritiba lá no Sul. O Coritiba vem fazendo uma campanha interessante, né? Um time de orçamento mediano e conseguiu montar um elenco com alguns jogadores com passagens em time grandes, né? Aqui de São Paulo principalmente, e conseguiu encaixar esses jogadores. Jogou sem o Kleber, que havia sido expulso na última rodada por dar uma cusparada no Edson, do Bahia, e entrou o Alexandre. Você vê a força do elenco, né, nesse tipo de alteração. E o Curitiba enfrentou o Corinthians de igual para igual, tentou fazer prevalecer o mando de campo, não se acovardou, e isso proporcionou um jogo interessante entre dois times que estão na parte de cima da tabela, onde o medo de perder o jogo ali acabou tirando de repente a vontade de ganhar. Foram tantas chances de gol, acho que o Curitiba ainda prevaleceu um pouco mais, teve algumas chances com o Henrique Almeida, enfim, o Corinthians também teve esse gol anulado do jogo, aquele lance de centímetros, né? A gente pode inocentar o Bandeira acertando ou errando, enfim. Mas eu acho que é um ponto interessante para o Corinthians dentro do que se desenha o Campeonato Brasileiro. O Curitiba vai roubar ponto de muita gente ainda, tanto lá no Paraná quanto fora. Então acho que é importante para o Corinthians no desenvolvimento da competição. E torcer aí para que mantenha, né? Acabou essa sequência de vitórias, mas que mantenha-se constante, né, nas próximas rodadas. É isso aí. E quem havia conseguido trazer um ponto lá do Nordeste, mas acabou não valendo tanta pena, foi o São Paulo, que na semana passada empatou com o Sport lá no Recife e agora veio aqui em casa e perdeu no Morumbi para o Atlético Mineiro por 2-1, Angelão. Um resultado que acaba deixando ali a torcida ainda mais com a cabeça quente ali para cima do Rogério Ceni e mostrou um tricolor ali bem irregular, né? Bem irregular, como tem sido acho que quase um ano esse São Paulo vem desse jeito. A diretoria está sendo muito paciente, eu acho, com o Rogério Ceni, pensando em futebol brasileiro. Eu acho até correta, pelo você pensar, o jogador tem tempo de trabalhar, tem tempo de mostrar o que ele quer.
mas o Rogério colecionou eliminações, no Brasileiro está mostrando que não consegue fazer esse time jogar. E vamos ser honestos, São Paulo, claro, tem o Lucão ali que eu acho que é um dos que destoam ali na zaga do São Paulo, desse grupo do São Paulo, falando não só pela zaga, mas pelo grupo. É um que não vem bem, não está no nível para jogar no São Paulo, no time principal de São Paulo ainda, não está. Mas você tem jogadores bons no São Paulo, você tem o Lucas Prato, você tem o Marcinho, o próprio que foi pro São Bernardo, que fez um gol ontem, está indo muito bem. Você tem os jogadores qualificados no elenco do São Paulo, o São Paulo está mostrando muito mais categoria. Então acho que é o Rogério Ceni que não está conseguindo fazer esse time jogar. Mas ao mesmo tempo você já vai tirar o treinador, então eu sou meio que defensor do que tem que dar uma continuidade, tem que dar tempo dele trabalhar, mas a gente sabe que o futebol brasileiro não é assim. Vamos ver o que a diretoria vai fazer. O São Paulo joga agora na quarta-feira também, tem que mostrar evolução, tem que conseguir vencer e convencer, que é o melhor, né? Porque só vencer, vai lá, faz 1-0, mas depois não consegue manter isso daí, a torcida vai ficar em cima e daqui a pouco a diretoria vai ter que agir para mudar a comissão técnica, para ver o que faz. Por causa que não adianta trazer jogadores, o time também não joga, né? É verdade. E as suas considerações, Fattori, desse São Paulo 1, Atlético Mineiro 2? Nunca pode ser considerado normal uma derrota de São Paulo dentro do Morumbi, né? Mas diante de um adversário, o Atlético Mineiro, como eu havia dito, como é o Palmeiras. Eu acho que o Atlético Mineiro não tem um elenco qualificadíssimo e foi reforçado com jogadores que estavam defendendo suas seleções. O Casares é um deles, e o Casares todo mundo sabe que faz esse time jogar, né? Não teve o Fred, mas assim, não dá para dizer que uma derrota para o Atlético Mineiro tem que pôr fim a tudo que aconteceu de evolução nas últimas partidas. Eu acho que o Atlético Mineiro é um adversário muito difícil de ser batido, apesar de estar mal na tabela, ter perdido em casa para o Atlético Paranaense. Os desfalques têm desmontado muito o Atlético Mineiro. Eu acho que é um time que daqui para frente, assim como tem acontecido com o Palmeiras, acho que vai brigar lá a parte de cima. Na verdade, não tenho dúvidas disso. Acho que é questão de tempo para o Atlético se aproximar dos primeiros. Só que o São Paulo, o que acontece é o seguinte, não dá confiança para o torcedor, né? Quando acha, como a gente tem falado aqui, não tem uma evolução, não tem um esquema tático consistente, toma bastante gols, dá liberdade, e tem falhas individuais constantes. O Rodrigo Caio, tudo dava, creio que iria jogar, de repente foi vetado nos instantes iniciais, pouco antes do jogo ali. Então tudo isso que o São Paulo precisa resolver e qualificar a equipe. O São Paulo tem vendido jogadores aos montes, tem qualificado a parte financeira do time e agora precisa pensar em ter peças de reposição. O Lucão já se mostrou bastante vulnerável, não é a primeira vez que ele falha, faz pelo menos um ano aí que ele tem cometido falhas. O Bruno, que não tem cometido falhas grotescas, é um jogador que também muito abaixo dos demais. Então São Paulo é muito desequilibrado. Como o Ângelo falou, tem o Prato, que para mim é um dos principais centroavantes em atividade de futebol brasileiro, só que em algumas outras posições não tem jogadores à altura. Tem sofrido muito isso na meia, o Cueva, quando não está bem, não faz o time jogar. Na lateral direita, Buffarini e Bruno não conseguem jogar. Na zaga tem um problema. Então, assim, precisa qualificar e equilibrar o time. E daí para frente, acho que o São Paulo tem condição de brigar. Não acho que briga pelo título, mas tem condição de brigar um pouco mais acima do que está. É isso aí. E outro que parecia que despontaria ali na parte de cima da tabela, mas acabou colecionando um resultado ruim dentro de casa, foi o Santos, né? Ficou no 0-0 com a Ponte Preta, num jogo que o nosso colega Tienzo Varim apontou aí como um jogo fraco e feio, mas 0-0 para o Santos não foi um resultado bom com a Ponte, não. Apesar da Ponte estar apresentando um começo de Campeonato Brasileiro muito bom, mantendo tudo que fez no Campeonato Paulista, quando foi vice-campeão, mas não é um resultado bom em casa para o Peixe, né? O Peixe está mostrando uma certa irregularidade no campeonato, é um elenco qualificado, ao de se falar, do Santos. É claro, jogou sem o Zeca, jogou sem o Ricardo Oliveira, que são dois jogadores, quer queira, quer não, que botam um receio nos adversários, entendeu? Principalmente o Ricardo Oliveira, apesar da fase dele meio estagnada, tá meio sem fazer gol, uma pressão em cima, mas é um cara que, com a presença de área, é um cara que inibe o zagueiro adversário, e o Santos sente falta disso. Não fez uma boa participação, o jogo foi feio, eu mesmo estava acompanhando aqui pelo jornal, durante o trabalho, foi um jogo feio no Pacaembu. Teve um gol contra do David Braz, mas o juiz corretamente marcou um impedimento no lance, senão tinha sido o gol da Ponte Preta. E acho que o Santos, com os retornos do Zeca e do próprio Ricardo Oliveira, pode dar uma melhorada, deve dar uma melhorada. Mas o problema é que já não vai ser nessa próxima rodada ainda, que o Levi Coupe já falou que os dois estão fora ainda, estão se recuperando de contusão, não voltam ainda, e o torcedor vai ter que esperar um pouquinho mais. Mas o elenco do Santos é um dos mais qualificados do Brasil também, não há como negar isso.
mas infelizmente nesse jogo, assim como fez na vitória contra o Botafogo, o Santos ficou devendo um pouquinho. O Levir, semana passada, Fattori, havia dito que talvez poupasse alguns atletas por conta das diversas competições que o Santos tem aí nesses próximos meses. Não foi o caso porque teve desfalques por contas clínicas e tudo mais, mas assim como o Ângelo disse, você também acredita que o Santos tem um elenco tão qualificado assim ou as peças de reposição não são tão boas? Eu acho que o Santos também, se tratando de Campeonato Brasileiro, precisa qualificar, principalmente do meio para trás. Eu acho que tem alguns jogadores que não dá para confiar que eles vão conseguir se manter aí. O lateral esquerdo, por exemplo, não existe, né? O Santos está tentando uma solução ali para suprir a ausência do Zeca, tentou o Giamota, tentou o Copete, e não tem um substituto à altura. A mesma coisa o Vitor Ferraz, né? Tem o Matheus Ribeiro, que é um garoto da base, que quando entrou não correspondeu. Então, quando você se trata de um campeonato com 38 rodadas, não dá para você contar que essas ausências esporádicas de 1, 2, 3 rodadas não farão falta. É um erro individual, acaba colocando o jogo ali, um jogo que poderia ser uma vitória e acabando se tornando uma derrota, como é o caso a gente acabou de falar do São Paulo, do Lucão, né? Então, eu acho que o Santos precisa se fortalecer, principalmente do meio para trás. Acho que do meio para frente, voltando, Ricardo Oliveira, o Kaique mostrando a que veio agora, conseguiu substituir o Ricardo Oliveira a contento, digamos assim, nas últimas rodadas. Eu acho que é um reforço importante dentro do próprio elenco. Agora, do meio para trás, acho que o Santos precisa de peças de reposição. Em relação ao jogo, a Ponte Preta não vinha bem nas últimas rodadas, mas a Ponte Preta é outro caso de time que estava desfalcado. O Fernando Bob voltou contra o Santos. É um jogador que até teve interesse do São Paulo algumas semanas atrás. É um jogador muito interessante, jogador inteligente, que faz o time, organiza o time no meio de campo. O Emerson também não jogou na última rodada, retornou também, é outro jogador que incomoda, que chama a marcação do adversário. Então, assim, a Ponte Preta não é um adversário, jamais vai ser fácil de ser batida em qualquer circunstância, dentro ou fora de Campinas. O Santos tinha um favoritismo, vinha acho que de 21 vitórias seguidas, jogos seguidos no Pacaembu sem tropeços. O Santista tinha essa ansiedade de ganhar mais um jogo, só que eu avalio como resultado natural. Sem empatar com a Ponte Preta, o Santos criou chances para fazer o gol. Teve 2 cobranças de falta, uma do Lucas Lima, acho que outra do Giamota, se não me engano. Passaram muito perto do gol do Aranha, assim como a Ponte também teve esse gol no lado do David Braz. Mas acho que é um resultado natural, não há de se preocupar. Eu acho que a Ponte Preta também vai fazer muita arte durante o campeonato. É isso aí. Bom, encerrado o assunto brasileiro da Série A, vamos para o brasileiro da Série D, né? A gente não teve nesse fim de semana jogo do São Bernardo, porque o Tigre joga na noite desta segunda-feira contra o Inter de Lages, às 20 horas lá em Santa Catarina. Um jogo que o São Bernardo precisa de pouca coisa, né? Já que com o empate de ontem deste domingo, entre Novo Hamburgo e Foz do Iguaçu, São Bernardo precisa apenas de um ponto, né, Angelão, para conquistar a classificação, assegurar a classificação para a próxima fase, e só não ainda está classificado por uma questão ali que ainda pode ser justamente ultrapassado pelo Inter de Lages e ficar na segunda posição, e nem todos os segundos colocados nessa Série D se classificam, avançam 15 dos 17 melhores segundos colocados. É um jogo complicado para o São Bernardo. O Inter de Lages precisa também desse resultado. Começou bem o Inter de Lages, depois deu uma caidinha e aí conseguiu se recuperar. Então o São Bernardo vai ter que mostrar aquele futebol que apresentou nas 3 primeiras rodadas principalmente para conseguir ao menos esse empate, né? E como você mesmo já escreveu e colocou no papel, no diário, né? O tempo pode ajudar, o tempo pode prejudicar, quer dizer, por causa do frio lá na Serra Catarinense, né? Mas vamos ver como é que vai ser. Eu acho que um empatinho, acho que o São Bernardo consegue arrancar, mas o Inter vai complicar a situação lá, não vai ser tão fácil não. Sem dúvida, um jogo, assim como o Angelo disse, a previsão é por volta de 6 graus e uma chuva fina lá para a Serra Catarinense, então vamos esperar aí que o São Bernardo traga pelo menos um ponto e concretize essa classificação para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. A respeito dos outros times da região, São Caetano e Água Santa na reta final aí de treinos visando a Copa Paulista, né, que começa dia 1º de julho para ambos. O Água Santa nesse começo de semana aí deve ter algumas novidades a respeito de contratações. Semana passada conversei com o Laureto, diretor de futebol da equipe, que disse que nessa segunda-feira ou até terça pode ser que 2 jogadores cheguem, então o Água Santa também está aí se ajustando e gastando, não tanto quanto o São Caetano, mas investindo para não apenas disputar, mas para chegar mesmo, para conseguir disputar nas cabeças dessa Copa Paulista, porque afinal é um campeonato deficitário, como a gente sabe, né, Fattori? Quem disputa tem que disputar mesmo, levar a sério, porque senão, jogar por jogar, é um campeonato que não tem retorno.
Exatamente. Ou você joga para ser campeão ou você não joga, né? E o Água Santa, acho que assim como o São Caetano, aparecem aí como duas forças. Acho que o Mirassol também está montando um time interessante para brigar pelo título da competição. A gente sabe, como a gente disse outras vezes aqui, é um campeonato muito ingrato, porque tem muito mata-mata, então esse mata-mata nem sempre a equipe mais qualificada consegue prevalecer. A gente sabe que pode empatar, aquela pressão por resultados, enfim. Mas a gente confia que o São Caetano e a Água Santa consigam aí, mantendo a base da Série A2. A gente sabe que alguns jogadores saíram, que foi inevitável, principalmente do Água Santa, mas consiga repor a altura aí e ter um elenco qualificado. Acho que a manutenção dos treinadores já é um indício de que os times serão bem fortes durante a Copa Paulista. É verdade, só aquela pincelada pelo Sub-20 do Ramalinho, que você sempre traz a informação. Empatou em 0x0 clássico contra o São Bernardo, né? Mantém ali a briga pela classificação. Sub-20 está indo bem, me parece a informação que eu tenho que tem 2 jogadores ali que estão chamando bastante atenção da diretoria, que já devem subir para o ano que vem. Eles evitam ali antecipar quais que eles estão gostando, mas o Damião, o volante, tem indo muito bem. Tem o Matheus Santiago também, que é um dos artilheiros da equipe, e o goleiro Júlio, que já fez parte do elenco do Paulistão, deve também ser o 3º goleiro ano que vem. Bacana. E vamos falar um pouquinho também do Campeonato Paulista da 2ª Divisão, né? A gente teve mais uma rodada neste fim de semana e teve vitórias do Sport Clube São Bernardo, vitória do Sport Clube São Bernardo, empate do Mauaense e derrota do CAD. O CAD, de uma vez por todas, eliminado, né, Ângelo? O Mauaense conseguiu ali ficar no 1x1 com o São José numa briga direta pela 2ª posição do grupo 4, enquanto o Cachorrão continuou nadando de braçada, venceu, despachou quem que foi? O Barcelona, lá na capital, né? 2x0. Colocou 2x0, 28 pontos, a melhor campanha da competição, o Sport Clube São Bernardo. É o que a gente tem falado, mostrou nessa primeira fase tudo o que tinha que mostrar. Agora vamos ver essa sequência na segunda fase. O Mauaense conseguiu um empate com o São José, que não foi no Pedro Benedetti, mas foi um bom resultado. Está 2 pontos do Mantiqueira ainda, não, 4 pontos do Mantiqueira, que é o líder agora. E acredito vai conseguir classificação. O CAD, infelizmente, foi aquilo que ele falou na última rodada. Depois que impediram o jogo aqui contra o Primavera no Inamar, o time parece que deu uma caída geral e não conseguiu mais se recuperar. Infelizmente, vai ter que pensar no próximo ano. Mas o Mauaense e o Sport Clube São Bernardo vem forte até pela briga pelo título, eu acredito. É verdade, se não me engano, até o Mauaense já garantiu a classificação porque eles têm um jogo a menos, né? O Guaratinguetá desistiu do campeonato, acho que, se eu não me engano, talvez a Locomotiva já esteja até classificado, Fattori. A respeito justamente desses 2 times da região que ainda tem chance de classificação, o que você pode dizer da Locomotiva e também do Cachorrão? Acho que o São Bernardo aparece em uma condição um pouco melhor que o Mauaense. Passou aí pela primeira fase praticamente sem problemas, né? Atropelou seus adversários, conseguiu vitórias fáceis, expressivas. Foi posto em dificuldade pouquíssimas vezes. Então isso dá uma confiança enorme para o mata-mata. O Mauaense, a gente sabe que também foi bem, oscilou mais do que o EC, teve alguns bons jogos e outros nem tanto. Mas é aquilo que a gente fala, a primeira fase da segundona serve justamente para os técnicos conhecerem os elencos, né, conhecerem do modo de como eles se comportam juntos, né, jogadores individualmente o técnico conhece, já que ele montou o time, mas como que eles se comportam como elenco, como time, né, e dá um padrão de jogo. Eu acho que o EC está um passo à frente do que a Mauaense, mas vamos torcer para que os times agora... A gente sabe que esse chaveamento aqui, onde estão os clubes da região, geralmente é um chaveamento mais forte, né? Porque envolve times aqui mais próximos da capital. E agora mistura tudo, né? Então vamos ver como eles se portam aí com times, alguns totalmente desconhecidos, que os técnicos vão ter que buscar informações da interior, afora, aí para conseguir entender a força do adversário. Então acho que é importante agora todo esse trabalho aí de estrutura para que Mauaense e São Bernardo continue firme aí. É isso aí. Bom, Angelão, Fattori, destaques finais do Diário Esportivo desta segunda-feira? Não dá para falar do São Bernardo, que o São Bernardo vai jogando esta noite, mas vamos torcer aí para que no próximo programa a gente esteja falando já da classificação do São Bernardo, que não deixe para a última rodada. Aliás, até vai ter a última rodada, já vai ter acontecido, né? E vamos torcer por esses times da UBC aí para ver se conseguem dar sequência a essas boas campanhas que estão fazendo, principalmente o Sport Clube São Bernardo, o Mauaense e o São Bernardo também, que é defender a nossa região, né? É isso aí, Fattori? Destaca a Copa das Confederações, que começou no final de semana na Rússia, né? Tudo indica que será a última. Eu vi alguns jogos e realmente parece que o clima não está ainda aquele clima que foi a Copa das Confederações aqui no Brasil. Algumas seleções desfalcadas, o prestígio
não é mais o mesmo, né? Então talvez tudo indica que a FIFA deve encerrar a Copa das Confederações e que sirva aí de testes para os estádios, como a Rússia vai se comportar. Eu li que nem todos os estádios estão, parece que 33% só dos estádios da Rússia estão prontos para a Copa. Talvez eles tenham que correr assim como aconteceu no Brasil e que a Rússia consiga aí se preparar bem para organizar um ótimo Mundial ano que vem. Querendo ou não, né? Copa das Confederações sem o Brasil não tem graça nenhuma, né? Fala, Angelão. Não tem graça, mas também não tem enganador, né? Porque o Brasil foi campeão em 2013 aqui, 3-0 em cima da Espanha na final. Fomos todos, né? Todo mundo acreditando que a seleção ia dar um show na Copa de 2014 e todo mundo viu o que aconteceu, né? Mas eu acho que é um torneio importante, eu acho, a Copa das Confederações. Uma pena que a FIFA esteja com outro pensamento agora e vai acabar com a competição, né? É isso aí. Bom, então, chega ao fim mais um Diário Esportivo. Continue interagindo conosco pelas redes sociais, pelo nosso e-mail, nossa edição impressa e também nossa edição virtual. Nosso e-mail diarioesportivo@dgbc.com.br, nosso Instagram @esportesdgbc. Segunda-feira que vem a gente está de volta com muito mais notícias do futebol de São Paulo, o futebol da região também e outros esportes, tá bom? Uma boa semana a todos, um abraço, tchau, tchau.